muita empresa nos tempos atuais tendo somente prejuízo, seja por questões da crise da saúde, economia, política, não importa. Eles acabam olhando somente para a questão de vender mais e esquecem que vender mais não é sinônimo de lucratividade. Tem muita empresa tendo prejuízo por questões internas da empresa. Mas afinal, qual é a solução? Eu trago hoje para o bate-papo o Renato Gomes, ele é engenheiro de produção, ele é consultor e também tem várias certificações e tem ajudado dezenas de empresas a compreender quais são esses erros e, obviamente, trazer soluções para as empresas gerarem mais resultados. É isso mesmo. Vamos falar a respeito de como deixar de ser funcionário da própria empresa, como que você consegue implementar processos em vários departamentos para que você compreenda, encontre esses erros e volte a ter mais lucro. Vamos falar também sobre a metodologia Lean, desenvolvido pela Toyota, que é aquela empresa de veículos, e que muitos confundem que por ser uma grande empresa, só funciona para grandes empresas. Errado. Então o Renato ele traz vários provocações, conteúdo, vivências e experiências para que você possa implementar hoje mesmo no seu negócio. Quer saber mais? Assista logo após a vinheta. Neste canal, compartilhe as vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. Renato, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Eu gostaria de pedir que você se apresentasse, quem é o Renato e o que a sua empresa faz. Obrigado, André, pelo convite. Fico muito feliz por estar participando desse projeto de vocês aí, de poder passar um pouco do meu conhecimento para quem realmente tem essa vontade de mudar o seu negócio. Meu nome é Renato, sou formado em engenharia de produção, sou consultor da ISO 9001, 45001, sou Green Belt, da parte do Lean Six Sigma, então da parte do Lean. Tenho uma empresa, a Engegon. Essa empresa, eu criei ela com o intuito de poder alavancar o crescimento das organizações através da padronização de seus processos e da melhoria contínua. Então, o nosso foco principal é ver ali os potenciais que a empresa realmente já tem e trabalhar em cima deles. Então, toda empresa tem uma chance de crescer, se ela começar a olhar para dentro dos seus processos, das suas atividades. Então, uma coisa que é interessante a gente já falar de início é o que é processo, né? A gente vai falar muito disso durante aqui, então acho que o primeiro passo que eu queria dizer, assim, porque o que eu sou? Consultor de processo, mas o que é o processo em si? O processo é um conjunto de atividades. Então, desde que a gente acorda até quando a gente vai dormir, a gente faz diversos processos durante o dia. Então, meu intuito maior é fazer isso, é padronizar esses processos. Essa é a nossa missão principal. Perfeito, Renato. E quando se fala em processo, eu percebo que para o empresário, porque assim, o empresário, ele monta um negócio muitas vezes por necessidade. Ou ele tem um hobby, ou ele quer transformar esse hobby em negócio, ou por N motivos da vida, ficou desempregado, alguma coisa, ele vai lá, monta um negócio e ele começa pequeno. Mas a palavra processo parece que é uma coisa de grande empresa, quando na verdade é só uma regrinha que você vai criando para que você economize tempo e dinheiro, ou melhor, você dispõe de um tempo para poder criar os processos para que você economize tempo e dinheiro lá na frente. E isso, Renato, eu quero até uma pergunta para você, e quero que você me diga se você também concorda ou não, o que você tem visto no mercado, é que muitos empreendedores, eles meio que têm um negócio como se fosse um autoemprego. Porque eles acabam montando o negócio, ele mesmo, ele paga a conta, ele coloca o produto na gôndola, ele ajuda isso, ajuda aquilo. Por mais que ele tenha um time pequeno, 2, 3 pessoas, ele não consegue compreender que o negócio é para prosperar, é para gerar riqueza, por mais que você tenha começado por necessidade. Dentro disso, Renato, a pergunta que fica é: tem como, por meio desses processos, fazer com que o empresário saia um pouco do operacional diário, não que ele vá largar e não vai ser do dia para o outro, mas que ele vá diminuindo a atenção dele somente no operacional diário para direcionar um pouco mais a sua atenção também para a expansão do negócio. E é lá que pode levar ele a ter uma vida mais longa. Primeiro, faz sentido o que eu estou falando? E como que você pode ajudar essas empresas nesse sentido? A deixar de ser funcionário da própria empresa. Com certeza, isso aí faz muito sentido e é muito comum a gente ver nas empresas. Então, assim, a maioria, principalmente dos grandes, pequenos empreendedores, eles nascem com a necessidade de um conhecimento operacional. Então, a pessoa ela tem uma habilidade de fazer um certo produto, já tem um conhecimento, ela vai lá e abre o seu negócio. Só que ela se perde, às vezes, nesse meio de caminho, porque
a partir do momento que você começa a crescer, você tem que começar a soltar esse processo, ou seja, ele tem que ser autônomo, ele tem que trabalhar sem você. Então, esse é um grande erro que a gente vê nas indústrias, pequenas empresas, comércio, o pessoal começa ali pequeno, no começo é normal, você tem que trabalhar, ser um pouco mais operacional, porém, deixa a parte de gerenciamento de lado. Então, a empresa começa a crescer, ela precisa dessa atenção. E aí, se você não tem essa padronização, que é o principal ponto, você não consegue largar isso. E realmente faz muito sentido. Assim, muitas vezes eles não largam porque não têm esse conhecimento, não sabem que existem ferramentas que podem auxiliar. Então, eles falam, eu vou continuar fazendo, por quê? Porque meu jeito é o certo, porque eu faço da melhor forma. Só que ele tem que entender que, através da padronização, essa melhor forma pode ser feita por outras pessoas, não necessariamente por ele. Aí, através da padronização, você cria um procedimento, cria uma instrução de trabalho, aí você vem ali com um registro de controle. Então, eu falo muito com meus clientes, cara, você é dono, você tem que gerenciar. Então, assim, você tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo nos seus processos, isso é lógico, você não vai largar a mão, mas você não tem que estar lá do lado do funcionário. Os seus processos têm que ser autônomos, ele tem que trabalhar sozinho. Você só tem que ver o resultado. O que importa para você é no final do mês, lá o dinheiro na conta, o lucro acontecendo, não adianta nada você estar ali, muitas vezes você vê a empresa perdendo grandes negócios, por quê? O cara está lá no operacional, está ali perdendo seu tempo com detalhes pequenos que uma outra pessoa bem treinada faria. Então, esse é um grande detalhe que eu bato muito com meus clientes, e tento mostrar esse outro lado. Esse eu acho que é um papel muito importante da minha empresa, é mostrar esse lado, que tem como você sair do operacional e deixar a empresa trabalhar sozinha. Mas isso não é um pouco cultural, Renato? Eu vejo que no Brasil, os empresários, de um modo geral, eles contratam um consultor quando tem algo muito errado na empresa. E aí, às vezes, você já cresceu um pouco, você não tem mais 3 funcionários, às vezes você tem 10, e aí você mudar todo um time. O que você está me falando aqui não é implementar algo. Primeiro é você mudar o comportamento das pessoas. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a pessoa compreender que ela tem que mudar esses comportamentos. Porque conhecimento técnico, acho que o Sebrae pode ajudar, N empresas têm cursos muito bons para poder auxiliar com esse conteúdo teórico, como vender mais, marketing digital, como fazer uma gestão melhor do seu negócio, administração. Ou seja, o conteúdo técnico está à disposição. Agora, o comportamento da pessoa de compreender isso, eu acho que esse que é o ponto. E aí entra uma pergunta que eu faço. Eu vejo muito empresário perdendo dinheiro porque, primeiro, que ele não sabe comprar. Às vezes ele pega uma promoção de um fornecedor e não sabe que tem um monte de produto vencendo no estoque. Ou seja, então você podendo ajudar essa empresa a olhar melhor, seja um departamento de compra, seja o que ele deve fazer, o que não fazer, ele pode não necessariamente ter que vender mais para sobrar dinheiro. Ele pode muitas vezes organizar a casa internamente para que sobre mais. E tem um detalhe, né, Renato? Faturar mais não é sinônimo de lucratividade, correto? Então você pode ajudar em tudo isso, ou seja, internamente, para que ela possa diminuir, às vezes, um prejuízo, ou até mesmo a ter lucratividade, simplesmente arrumando melhor a casa? Com certeza. A gente vai falar que, né, eu falo muito a questão de processo, a partir do momento que você tem a padronização, que você mapeia seu processo, tem conhecimento de como ele funciona, desde a sua entrada até a sua saída, você começa a ver que nos simples detalhes ali, muitas vezes você está perdendo. E aí é o que a gente falou, não adianta nada você vender lá uma grande quantidade, sendo que no final do mês, cadê? Cadê o lucro? Onde que está? Então, assim, um grande conhecimento que a gente tem que bater em cima, e eu ponho isso muito nas cabeças dos meus clientes, é custos. Então, assim, a pessoa, esse empreendedor tem que ter muita noção de custo. Às vezes ele está perdendo ali, que nem a gente fala, vendendo muito, mas chega no final do mês, cadê? Ou seja, está tendo prejuízo no meio desse produto. Então, O ele dinheiro só tem que passa, né, ter... Renato? O dinheiro não fica. Não. Aí você chega no final do mês, cadê? Faz a contagem, mas cadê? Ali, às vezes, o seu produto está tendo uma falha, está tendo um reprocesso, está tendo desperdício. E se o cara não tem esse monitoramento, esse mapeamento, ele não sabe. Ele está ali, que nem a gente fala muito, o cara está recebendo uma quantidade por mês, mas será que ele não era para estar recebendo o dobro? E muitas vezes é um pequeno detalhe. Eu já tive cliente que o cara vendia uma grande quantidade, porém, a gente começou a ver que qual que era o erro dele? A composição de custos. Então, o cálculo da matéria-prima dele estava totalmente errado. Então, a mão de obra também não estava calculada da forma correta. Então, chegava no final do mês, ele tirava todos os seus custos fixos, pagava os custos de produção, mas cadê? Chegava no final, não tinha. Então, a conta não batia. Aí ele falava, meu Deus, Renato, o que aconteceu? O que está acontecendo? Eu estou quebrando? Eu falei, cara, não está quebrando. É simplesmente entender como funciona o seu processo
e quais são os custos dele, mas realizar esse custo de forma correta mesmo, na ponta do lápis. É normal a gente ver o pessoal meio que deduzir. É custo, você vai na empresa e fica uma briga. Não. É conta de padeiro, né? Mais e menos. Ah, não, Isso. tô ganhando. Quanto tempo demora? Ele faz mais ou menos ali uns 30 minutinhos. E fica nessa, né? Quanto custa isso aqui? Eu pago mais ou menos isso aqui. Não existe mais ou menos. Então, porque assim, isso você pôr no final do mês é muita diferença, esse mais ou menos. É isso que a pessoa tem que entender, que o mais ou menos não existe. Você tem, lógico, um custo, ele tem que ser bem apurado e ele tem que ser revisado. A gente também não pode pôr aquele custo eterno. Já também vi casos assim, da empresa abrir, faz o custo e depois de 5 anos está com o mesmo custo. Nossa, mas que beleza, né? Não subiu nada. Então, E até em esses tempos são... atuais, né, Renato? Até desculpa te interromper, mas com essa loucura de pandemia, de tudo mais, canal de Suez com o navio parado, aquela coisa toda, tudo isso daí acaba influenciando na oferta e demanda. E os preços hoje estão assim, ó, nessa loucura, seja pela inflação interna e seja por N motivos de falta de peças, falta de produtos e serviços. Então, não é mais aquela coisa que você conseguia, às vezes, comprar um produto hoje de um fornecedor, passado 3 meses você ia pedir de novo, estava o mesmo preço, 10% a mais ou a menos. Não, a diferença está grande. Então é importante olhar com lupa isso. Mas só um pequeno detalhe, Renato. Você falou até de um caso de um cliente seu, falou, tô quebrando ou não tô? Mas isso é porque você estava lá e mostrou para ele há tempo. Mas talvez se levasse um ano a mais para compreender isso, talvez ele não teria fôlego. Então, eu acho que tem essa importância do trabalho preventivo, não só seu, mas obviamente que a gente está falando aqui com a audiência do Brasil inteiro, às vezes não consegue ter acesso ao seu contato especificamente, Renato, mas eu acho que essa importância de ter esse trabalho preventivo faz toda a diferença, correto? Certo, faz muito, assim, muito detalhe que a gente tem que ver. A partir do momento que a gente faz uma composição de custos, a gente deixa as coisas muito visual. Eu trabalho muito com gestão visual, ou seja, você ter a coisa ali para você realmente ver como está acontecendo. No caso desse cliente, ele estava perdendo com matéria-prima. E assim, alguns detalhes a gente consegue reduzir. Isso que o empreendedor tem que ter em mente. Se ele tem uma gestão à vista e está vendo realmente como as coisas acontecem, o que compõe o seu produto, às vezes ele consegue reduzir, ele pega ali uma matéria-prima e fala, vou atrás de um outro fornecedor. Qualquer centavo que você está ganhando, isso no final do mês é muita diferença. Então, é esse o pensamento que a gente tem que começar a colocar para eles, que realmente pouca diferença ali, mas no final do mês é muita. E a questão da composição de custo é isso, é você começar a deixar visual. Será que eu não Perfeito. consigo trocar essa matéria-prima? Porém, ela não vai mudar a qualidade do meu produto? Ok, isso pode acontecer. É um ponto que a gente também briga muito, entendeu? Eu não vou chegar na empresa e falar para eles, vamos mudar tudo. Não. A empresa tem a qualidade dela, ela tem a expectativa que o cliente dela espera do produto. Então, toda alteração que a gente faz tem esse outro lado também. Então, vou alterar essa matéria-prima. Porém, vai mudar alguma coisa no meu produto? Vai mudar a qualidade? Não vai. Ok, vamos fazer um teste, vamos ver. Tudo Sim. gradativo, tudo é feito uma análise, para não também sair chutando tudo e fazer uma mudança, o que pode também quebrar uma empresa. A pessoa falar ali, vou alterar tudo, quando você vê, já mudou totalmente a qualidade, já não é mais o que o cliente espera do produto, e com isso você está levando para trás o seu negócio, né? Não, mas agora você falou 2 pontos muito importantes, que eu acho que é a questão, primeiro, a validação. Fazer um teste AB, isso eu vejo muito nos Estados Unidos, as empresas, elas fazem um planejamento de transição. E nesse período de transição, primeiro que o timing é muito particular, a velocidade depende de uma série de fatores da empresa. Então, se você está em Santa Cruz do Rio Pardo, se você está em São Paulo, capital, se você está em Rio Grande do Sul, depende das suas características de negócio para poder fazer isso acontecer. E eu acho que o segundo ponto é analisar tudo isso, trazer métricas de resultado, né, Renato? Porque mudança por mudança é só despesa e que nem você falou, se fizer mal feito pode quebrar. Então, se você não tiver acesso realmente aos números, aos índices que realmente importam, você não pode comparar e falar, puxa vida, está sendo positivo. Porque nem tudo é resultado financeiro em termos de saldo no caixa. Mas às vezes você consegue ser mais produtivo gastando muito menos. Então, eu acho que tudo isso aí deve ser avaliado. Correto, Renato? Sim, é isso mesmo. Toda vez que a gente vai fazer uma alteração, a gente tem que ver todos os cenários possíveis. Pensar até no pior, do que o cliente não vai aceitar esse produto, até o melhor, reduzimos custos, qualidade melhorou. Então, toda alteração tem que ser feita. Toda vez que a gente vai fazer, existe um plano de ação. Então, nesse plano de ação, tem todos os métodos que a gente vai utilizar, todo o prazo, toda a verificação de eficácia, igual você comentou, que é muito importante. A partir do momento que você vai mudar um produto, você tem que fazer teste. Você não pode lidar
Esse eu vejo uma parte muito cultural de tipo, deu certo, vamos lá, vamos pôr para rodar, mas não é assim, você não sabe qual vai ser as alterações que esse produto pode ter ao longo do tempo. Então, é muito importante esse conhecimento do plano da eficácia. Então, vamos fazer uma alteração. Beleza, vamos fazer uma alteração interna, vamos fazer um teste interno aqui, vamos chamar o pessoal, vamos testar, vamos ver se o pessoal acolhe essa mudança, porque numa brincadeira dessa aí você pode perder todo o negócio da sua empresa de anos por uma Sim. pequena alteração que você acha que está ganhando, mas no final você está perdendo muito. E assim, existem outros campos que dá para a gente mexer. Não consigo mexer no custo do meu produto, não consigo mexer na redução de desperdício, que sempre vai ter. Então, tem outros detalhes que dá para mexer. Eu não consigo mexer, que a minha qualidade é essa. Beleza, vamos partir para o processo, vamos analisar se não tem falhas, não tem desvios. Lógico que vai sempre existir um desperdício, analisar eles e tratar para toda forma conseguir achar um jeito de melhorar, né, de reduzir os custos. E não é porque funcionou, eu vejo muito também, seja um mercado, seja um comércio em geral, varejista, ele olha o vizinho que teve uma iniciativa com um consultor ou não importa. A grama do vizinho é sempre mais verde. E aí nem sempre o que funciona numa empresa funciona na outra. Então acho que você fazer um benchmark, um estudo de erros e acertos de outras empresas, positivo. Eu acho que você ter a iniciativa de querer mudar, positivo. Mas tem que ter atenção que nem tudo que funciona em um funciona no outro. Correto, Renato? É isso mesmo, assim, que nem eu falo, a nossa missão principal da minha empresa é ver os potenciais. Cada empresa tem o seu. Então, assim, não adianta eu falar que não é uma receita de bolo. Eu não vou chegar aqui numa empresa lá numa padaria e eu vou lá num comércio. Não é a mesma coisa. A gente vai analisar caso por caso. Cada empresa tem suas particularidades, tem seus erros que sempre acontecem. Então, é isso que a empresa tem que entender. Você colocou muito bem. Não adianta você olhar para o vizinho e falar, nossa, cara, tá dando certo e vou eu mesmo fazer por conta. Porque muitas das vezes pode ser que dê errado. Se existem diferenciais entre uma e outra, posso te dar grande certeza aí que não vai dar certo. Os resultados ou não vão ser duradouros. Então, você vai ter um resultado ali momentâneo e daqui a pouco, daqui uns 3 meses, você voltou tudo ao normal, que é também muito comum de se ver. Exato. E, Renato, você utiliza a tecnologia Lean, que eu não sei se ela foi criada ou não pela Toyota, então eu quero que você fale aqui, porque como eu não tenho conhecimento de causa completo, eu queria que você explicasse o que é essa metodologia, né, como surgiu de uma forma breve, obviamente, e como essa implementação numa empresa pode ajudar e muito com que ela consiga, muitas vezes, corrigir uma rota ou gerar mais resultados. Então, assim, eu trabalho muito com essa metodologia, né, do Lean Manufacturing. Ele a gente chama de sistema Toyota. Então, ele foi utilizado pela Toyota lá nos inícios de serviço. Ela também é conhecida como produção enxuta. Então, assim, eu utilizo ela muito porque ela se baseia, ela tem um mapa de 7 desperdícios. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue ter conhecimento desses 7 desperdícios, a gente consegue ver eles dentro dos processos. Então, assim, toda vez que eu vou trabalhar numa empresa, eu trago essa cultura, essa mudança que a gente até comentou no começo. É muito importante ter essa mudança de cultura, a pessoa começar a entender que existem ferramentas que podem auxiliar na redução de desperdício, na redução de falhas, e essa metodologia é muito por causa disso. Ela tem uma produção enxuta, então você vai produzir o que realmente deve. Então tem. E não é da moda, né, Renato? Já tem uma história já de anos e anos de funcionamento em N empresas em vários países. Então, só para deixar claro para o pessoal, não é aquela coisa da modinha, não, saiu numa revista. Isso aqui a gente está falando já um caso de décadas, pelo menos, correto? Sim, correto. Ele já foi. Hoje ela é muito utilizada por grandes empresas multinacionais. E assim, é essa visão que é muito importante a gente ter. A partir do momento que começamos a ver dentro dos processos esses desperdícios. Assim, ela é baseada na questão dos desperdícios, da produção enxuta, ou seja, você produziu o que realmente deve, na quantidade certa, na hora certa, no momento certo, e sempre verificando os seus processos. Então, ela bate muito na questão de padronização, na questão de movimentação de mercadoria. São pequenos detalhes que, na hora que a gente junta todos os desperdícios desse processo, os ganhos são muito grandes. E, assim, uma coisa que a gente tem que enfatizar, porque, assim, às vezes fica um negócio, mas, nossa, sistema Toyota, meu Deus do céu, vou pôr na minha empresa. Não é assim. Ela é uma metodologia onde ela pode ser aplicada em qualquer área. A gente está falando aí desde uma indústria, uma grande indústria, até um comércio. Todos os setores podem ter um escritório, todo mundo pode fazer essa implantação. Não é aquela coisa de outro mundo. Não, assim, não estamos falando de uma coisa
extraordinária, mas é ter conhecimento dessa ferramenta e da cultura que ela traz para a empresa. Então, a questão de treinamento, questão de padronização, são pontos muito importantes, que ela frisa, batendo em cima do 7 desperdícios. Então, assim, não é coisa de outro mundo, a gente consegue fazer isso em qualquer empresa, que é muito importante a gente ter em mente. Perfeito. E pessoal, eu até vou deixar aqui, vou colocar o Renato numa sinuca agora, que não tem nada combinado aqui, e já vou deixar um convite para ele, se ele tiver disponibilidade, ele é um cara muito ocupado, tem N clientes, então eu sei que a agenda dele é bem enxuta, vamos dizer assim. Mas eu quero deixar um convite para a gente falar especificamente sobre essa metodologia, de uma forma que a gente possa, talvez, trazer uma clareza maior e mais, provocar as pessoas a pelo menos procurar profissionais como o Renato para implementar isso. Por quê? Porque dá resultado. Em tempos que está toda essa loucura, crise na saúde, crise na política, na economia, às vezes são detalhes que vão colocar você na frente de outros concorrentes. E eu acho que trazer essa informação, se o Renato puder compartilhar conosco, com certeza não só vai agregar para outras pessoas, como também eu acredito que pode ajudar mais empresários a sair dessa zona que a gente vem vivendo aí, que realmente eu acho que não é boa para ninguém. Correto, Renato? Eu estou deixando aqui um convite aberto para que a gente possa, no futuro, agendar com calma e que você possa estar aqui conosco novamente. Não, com certeza, é um convite já aceito. Eu gosto muito de falar disso. Falou de processo, está falando da área que eu realmente amo e gosto de fazer. Então, assim, total disponibilidade para a gente pegar um dia para só conversar sobre isso, a gente trazer os principais pontos dela, porque assim é uma coisa extensa. Se a gente começar a falar aqui, a gente vai por um bom tempo. Então, a gente fecha, eu explico toda a metodologia, desde a da sua implantação, desde o seu início lá, como ela começou até hoje, como ela é utilizada. Então, é uma coisa que eu já tô dentro. Show! Bom, eu aproveito para te agradecer mais uma vez, porque eu sei que você está na correria do dia a dia e a gente trocou algumas mensagens e você muito solicitamente, prontamente retornou para que a gente pudesse trazer aqui hoje esse conteúdo. Então, eu aproveito para agradecer e passo a palavra para você trazer as considerações ou provocações finais para a nossa audiência. Eu que agradeço, André. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Fico muito feliz de poder passar um pouco do meu conhecimento aí que eu tenho já na parte industrial. Gostaria de deixar para o pessoal aí que segue a página alguns detalhes. Então, assim, é muito importante a gente começar a frisar a importância dessa padronização. Então, tenha em mente que todo mundo pode padronizar. Assim, não pense, eu sou pequeno, sou eu e mais dois. Pode padronizar. Quanto mais antes você começar a padronizar, melhor. Se você começar desde o seu início ali com um funcionário, é o ideal, porque aí você começa a criar toda a estrutura da empresa desde baixo, desde o começo. Então, tenha em mente essa importância de padronizar, de ter as atividades que vão ser feitas da melhor forma possível, fazer essa análise dos processos. Então, é uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, que é obrigatório. É obrigatório para, se você deseja, almeja o crescimento, invista em padronização. Comece a entender um pouco mais sobre esse cenário, quais são os benefícios que ela pode trazer para o seu negócio. Então, existem muitas formas de padronizar. Então, eu falei, não é uma receita de bolo, tudo vai depender do seu negócio, da forma que você trabalha. Então, são N tipos de coisas que a gente pode fazer. Mas pense um pouco melhor sobre essa parte. Vamos começar a criar essa cultura de padronização, porque ela é muito importante. E assim, ela te dá um crescimento bem exponencial, porém controlado. Isso que eu acho que é a grande importância. Às vezes você começa a crescer, mas se perde no meio do caminho, e seu negócio poderia crescer muito mais e ele estagna, porque ele para, ele não consegue, ele não tem mais uma estrutura para crescer um pouco mais. A partir do momento que você começa a padronizar, conhecer as atividades, conhecer os seus processos, você começa a ter conhecimento desse crescimento gradativo e até poder aumentar ele ainda mais. E assim, é uma coisa muito interessante e eu me deixo aberto. A hora que precisar, dúvidas, podem contar comigo aí que eu ajudo no que for preciso. Perfeito, Renato. Obrigado mais uma vez. Aguardo agendamento para a gente conseguir colocar mais conteúdo à disposição de toda a nossa audiência. Abraço e até o Legal. próximo vídeo. Neste canal, compartilhe minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão nosso conteúdo.